Amém, aleluia. Eu queria hoje compartilhar com a igreja um texto que está lá no Evangelho de Mateus, no versículo 15. Se você trouxe a tua Bíblia e se você gostaria de acompanhar e anotar, e a gente vai ler a partir do verso 21. Aqui fala de um encontro de Jesus com uma mulher conhecida como a mulher cananeia, em algumas versões a mulher cirofenícia, mas uma mulher estrangeira, uma mulher que não fazia parte do povo judeu, né? E a gente vai ler aqui a partir do verso 21, se você puder me acompanhar, acho que o pessoal vai estar botando aí também. Então vamos lá. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daqueles lugares, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: mulher, grande fé a tua. Seja feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quero pedir para você fechar os teus olhos, queridos, aí onde você está um pouquinho. E vamos orar para que o Espírito Santo venha falar conosco através dessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir, Pai. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, traga, Senhor, uma revelação da tua palavra, Senhor. Ó Deus, que essa palavra, Senhor, possa encontrar, Pai, um lugar fértil no nosso coração, Pai. Que ela venha, Senhor, nos trazer restauração, Pai. Transformação, Senhor. Porque esse é o objetivo da tua palavra, Senhor. Nos transformar dia após dia. E eu quero te pedir, Senhor, que seja assim, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós temos falado muito de cura aqui nas quartas-feiras, de libertação. E eu creio que esse assunto é um assunto tão relevante, porque nós vemos o quanto que a falta de cura emocional, a falta de libertação, a falta de nós acreditarmos em nós mesmos tem afetado o povo de Deus, principalmente o povo de Deus. Porque muitas vezes, queridos, a cura que nós precisamos, enquanto nós não somos curados, ela causa em nós uma fraqueza muito grande que se torna um ponto muito vulnerável para que o inimigo possa agir na nossa vida. E essa noite eu estava meditando um pouquinho nesse texto aqui de Mateus, e é um texto que eu gosto. É um texto que eu gosto, sabe por quê? Porque eu atendo muitas pessoas na igreja e eu vejo como o inimigo usa das fraquezas das pessoas para colocá-las para fora da igreja. Quem aqui já não foi para casa aborrecido porque não recebeu um abraço? Levanta a mão bem francamente. Eu quero ver se você vai levantar a mão. Bem francamente. Olha aí, é verdade. Às vezes a gente custa ser o primeiro, né? Mas um levanta, o outro levanta também.
E a gente vai chateado mesmo. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu já atendi pessoas que saíram da igreja porque não receberam um abraço. Outras porque não conseguem se sentirem pertencentes à igreja. Por mais que venham, parece que elas estão sempre sendo excluídas. Não que elas sejam, mas o sentimento que elas têm é esse. Outras parece que a igreja é uma panelinha e elas não conseguem nunca entrar. Cada vez que elas chegam, alguém coloca a tampa. Sobrei de novo. E o inimigo, ele vai usando dessas coisas para que a gente viva isolado. E o ser humano, ele é assim. Às vezes eu fico rindo em casa, assim, porque eu sei que não é da pessoa. Eu sei que é uma manobra do inimigo, mas às vezes eu fico rindo, porque às vezes a pessoa não vem em 3 cultos. Aí eu penso assim, vou ligar para saber o que a pessoa tem. Aí eu ligo, aí a pessoa fica chateada porque eu estou cobrando. Aí eu não ligo, aí a pessoa fica chateada porque eu nem notei a falta dela. O ser humano, queridos, ele aceita essas picuinhas do inimigo. Por quê? Porque ele é muitas vezes doente. Porque ele não recebeu cura. Porque ele não recebeu libertação. E eu gosto desse texto aqui dessa mulher, porque esse texto, ele traz umas lições muito legais para a gente, principalmente para quando a gente está chateado com esse tipo de situação. Aí é legal a gente orar, pedir o Espírito Santo para falar com a gente e ler esse texto dessa mulher. Porque essa mulher, ela é uma mulher estrangeira. Ela não é uma mulher pertencente ao povo judeu. Ela é uma mulher estrangeira. E Jesus, quando ele entra ali naquelas cidades ali de Tiro, Sidom, e cidades que tem perto ali, Gadara, quando Jesus ele entra nessa cidade, ele está numa cidade fora do povoado dele. E essas pessoas, elas não se davam, elas não tinham um relacionamento bom com os judeus. Mas essa mulher, ela ouve falar de Jesus. E a palavra de Deus diz que ela tinha uma filha que estava possessa. E eu não sei se algum de vocês aqui já teve uma filha possessa. Eu não sei se alguns de vocês aqui já viu um filho ou uma filha completamente dominados pela ação do inimigo. Mas muitas vezes isso nos traz medo, nos traz vergonha, nos faz parecer diante dos outros que talvez a gente esteja em pecado por isso estar acontecendo. E isso acontecia naquele tempo, porque as pessoas daquele tempo ainda não tinham o Espírito Santo dentro delas constantemente. E as pessoas daquela região eram umas pessoas completamente dominadas por ocultismo, feitiçaria, cultos a deuses pagãos. E tudo isso trazia com que as pessoas tivessem muitas brechas abertas para que o diabo manifestasse através delas. Então as pessoas, elas eram rejeitadas pela sociedade. Alguns aqui, se vocês lerem, aquele homem também que foi liberto por Jesus na cidade de Gadara, aquele homem, ele era tão rejeitado que ele morava num sepulcro. Porque ele era um homem que volta e meia, ele começava a se bater, a se cortar, e a sociedade o repelia. Então eu imagino a dor dessa mãe vendo a própria filha passando uma situação como essa. Hoje, nós vivemos numa época que dificilmente o inimigo se manifesta na vida de uma pessoa dessa maneira.
ele se manifesta muito na mente. Então, muitas vezes, a gente vê como pais sofrem com filhos, adolescentes, jovens, que muitas vezes vivem isolados dentro dos quartos, não gostam nem de ir para o sol, vivem ali refém do inimigo. E muitas vezes isso traz um sofrimento muito grande para os pais. Jovens que às vezes não se relacionam, jovens que se cortam todos. Nós temos casos na igreja de adolescentes que chegaram aqui toda cortada. E isso deveria causar uma dor muito forte no coração dessa mulher. E a palavra de Deus diz que, além dela ser uma mulher estrangeira, ela era uma mulher também de uma cultura diferente. E, além de tudo, ela era uma mulher. E a mulher, naquela época, ela não tinha uma voz. Ela não tinha, muitas vezes, as condições de ir sozinha, se apresentar e falar com o homem. Mas a palavra de Deus diz que essa mulher, ela rompeu todo tipo de barreira. E ela foi falar com Jesus. E aqui no texto diz que essa mulher chegou diante de Jesus clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente possessa. E Jesus se calou. A palavra de Deus diz que Jesus, ele não falou uma palavra sequer. Ele ficou em silêncio. E logo em seguida, desse silêncio de Jesus, os discípulos, eles vão até ele e falam: Mestre, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus, então, vem com um discurso ainda mais duro para essa mulher. E ele fala para ela assim: olha, eu vim para as ovelhas de Israel. Dizendo para ela: tu não faz parte do povo pelo qual eu vim. E ele vai um pouco mais longe. Ele fala: não é bom que eu tome o pão dos filhos e distribua aos cachorrinhos. Queridos, para um pouquinho e te coloca no lugar dessa mulher. Eu creio que muitos de nós, no silêncio de Jesus, já tínhamos dado meia volta. É ou não é? Muitos de nós já não tínhamos nem esperado a segunda parte. Aqui mesmo eu já vou embora. Mas o que essa mulher nos mostra é que a cura interior, ela começa quando nós expomos a nossa dor para Jesus. A cura do nosso coração, ela começa quando nós clamamos a Jesus e falamos para Ele onde está doendo. E essa mulher, ela traz algumas lições que eu queria conversar um pouco aqui. Primeiro, ela reconhece a dor dela. Você já parou para reconhecer qual que é a tua dor? Você já parou para reconhecer isso? Ou eu vou falar uma frase que é mais conhecida. Você já parou para reconhecer qual é o teu ponto fraco? Fica mais fácil, né? Porque às vezes acontece uma situação e aí a gente fala assim: meu Deus, mas assim, ó, deu bem no meu ponto fraco. Eu até podia suportar, mas quando bateu no meu ponto fraco, eu fiquei sem estrutura. Queridos, muitas vezes, o nosso ponto fraco é receber um não.
Tem pessoas que não conseguem receber não. Tem pessoas que não sabem receber não. Talvez o nosso ponto fraco seja não saber lidar com palavras duras. Não sabemos lidar com palavras duras. Talvez o nosso ponto fraco seja mexer no lado aonde nós lembramos de alguma rejeição. E cada um de nós sabe aonde está a nossa ferida. Cada um. E essa mulher, ela expõe algumas coisas. Primeiro que ela expõe para Jesus a dor que ela carrega. A dor que ela carregava, queridos, estava em ver a filha dela. Ela olhava a filha dela e aquilo ali desmontava ela. Sabe, eu tenho uma cunhada que ela tem um filho que ele é praticamente cego. Ele nasceu sem a pupila e sem o testículo. E toda vez assim que, quando ele era pequenininho, ele estava sempre, talvez pela agonia de não enxergar quase nada, ele estava sempre piscando e fazendo assim com a cabeça. E uma vez eu estava conversando com ela e eu falei, Sônia, eu sei que às vezes não deve ser fácil. Ela assim, cuidar dele eu cuido com o mesmo amor. Sabe o que é o mais difícil? Quando eu vejo as pessoas olhando para ele e reparando o problema dele. Cada olhar que eu sinto, que as pessoas dão para ele e começam a reparar ele, às vezes até a se cutucar uma nas outras, aquilo ali são como facadas no meu coração. Porque dói, queridos. Qualquer coisa que dá nos nossos filhos, dói em nós. Como se fosse em nós mesmos. E essa mulher, ela expôs para Jesus a dor dela. Senhor, tem misericórdia. Porque eu não consigo mais olhar e ver a minha filha nesse sofrimento. Talvez a tua dor seja outra. O diálogo de Jesus, ele foi duro. Mas aquela mulher, ela não aceitou se ofender. Em determinados momentos na nossa vida, nós precisamos ter um posicionamento, uma decisão. Sabe por quê, queridos? A vida vai tocar na tua ferida. Amigos vão tocar na tua ferida. Pessoas que estão ao teu redor vão tocar na tua ferida. E muitas vezes, nem de propósito. Você já viu aquela coisa de acontecer algo contigo no meio de uma conversa e para você ser um monstro e para outra pessoa passou completamente despercebido? Porque não havia um propósito de te machucar. Só que machuca. Então, em algum momento, vão cutucar tua ferida. E quando eu vejo o agir de Jesus com essa mulher, eu vejo Jesus ensinando essa mulher a um caminho de cura. E deixando para nós também uma lição de que a nossa ferida, ela não pode determinar o nosso relacionamento com Jesus. Ela não aceitou se ofender. Ela rompeu uma barreira religiosa, cultural. Ela rompeu o fato dela ser mulher. E ela foi até Jesus. E ela recebeu só o silêncio de Jesus. Às vezes, é o que nós recebemos também. Quantos aqui já oraram para Deus, já se colocaram diante de Deus em alguma situação e o Senhor só... silêncio. Amém, Fábio? Amém, Fábio. Muitas vezes, queridos, o Senhor não vai te responder de imediato.
Porque mais importante do que a resposta é a cura. Segundo, ela lidou com esse silêncio. Jesus, ele, apesar de não ter respondido àquela mulher, eu fico imaginando que, eu acho que a coisa pior que tem, né? Quando a gente se achega diante de uma pessoa e a gente faz uma pergunta, e pior do que receber um sim ou não, é aquele silêncio, né, que fica. A gente não sabe o que faz muitas vezes, né? O silêncio de Jesus, às vezes, é melhor, muito pior do que uma negativa. Mas aquela mulher, ela não desistiu. Embora aquele silêncio provavelmente deve ter mexido em emoções dentro dela. Emoções de abandono, porque essa mulher, ela estava sozinha ali com a filha. Não tinha um homem para falar com Jesus por ela. E talvez essas palavras de Jesus, que ela tanto aguardava, estavam curando partes também de abandono. Muitas vezes, queridos, nós somos remexidos por dentro. Quando às vezes nós buscamos uma pessoa e a pessoa fica em silêncio, ou fica indiferente a nós. E quantos de nós pensamos assim, meu Deus, parece que eu não tenho valor nenhuma. A pessoa não se moveu nem mesmo para dizer um não. Ou seja, ela foi indiferente. E muitas vezes, diante dessa barreira, do silêncio, nós recuamos. Mas essa mulher, ela não recuou também. Ela não se permitiu se ofender. E ela também não recuou. O silêncio de Deus não fez com que ela desistisse. No verso 24 a 26, Jesus afirma para ela que ele não veio senão para as ovelhas de Israel. E aqui ela vence mais uma barreira. A barreira da rejeição. E eu acho tremendo esse versículo. Porque tu imagina, tu chegar aqui na igreja, tu não ser membro dessa igreja, e tu chega aqui e falar, pastor, eu estou passando por um problema muito difícil. Eu queria que você orasse por mim. E eu olhasse e falasse, olha, eu estou aqui para orar pelos que são membros da igreja. E eu não acho justo tirar orações daqui para dar para os cachorrinhos. Gente, acho que essa pessoa nunca mais passaria na frente de nenhuma igreja, né? Olha o que essa mulher estava sendo tratada por Jesus. Além dele não olhar para ela como parte de um povo, ele ainda menciona a palavra cachorrinho. Uma expressão que poderia ser entendida como exclusão. Queridos, palavras, muitas vezes elas despertam momentos terríveis que nós passamos. E esse texto aqui, ele quer dizer para você, você não pode deixar que as tuas feridas façam você desistir da tua fé. Essa mulher, ela está mostrando isso para nós. E a palavra de Deus diz que essa mulher, ela não desistiu também diante disso. Mais uma vez, essa mulher resiste
E agora ela resiste com humildade. E ela encontra cura exatamente aqui, na humildade e na perseverança. Ela aceita a posição de humildade com fé. E ela encontra esperança. Quando Jesus fala para ela que ele não pode tirar o pão, mas que existem migalhas. Olha a humildade dessa pessoa. Porque ela olha para as migalhas que caem, as migalhas da graça de Jesus, e ela fala para Jesus que ainda com as migalhas, a vida dela pode ser transformada. Não precisava ela ser considerada filha. Não precisava dirigir a palavra para ela. Não precisava ela ser aceita e muito menos derramar sobre ela a graça. Aquela mulher, ela fala para Jesus, uma migalha tua pode mudar a minha história. Oh, queridos, até Jesus se espanta, né? A palavra de Deus diz que Jesus olha para aquela mulher e fala assim, mulher, eu nunca vi fé igual a tua. Seja feito conforme tu queres. Porque aquela mulher, ela passou por todas as provas emocionais que Jesus colocou ali diante dela. E eu pergunto, queridos, para você, você já parou para identificar a tua dor? Porque muitas vezes nós não nos atentamos disso. E quando nós não entendemos e quando nós não conhecemos qual é a nossa dor, qual é a nossa fraqueza, qual é a ferida que ainda está latente dentro de nós, que basta muitas vezes o inimigo permitir que toque um dedinho ali, deu. Acabou o mundo para você. E eu não estou falando isso, querido, só com relação à igreja. Veja bem, não é só com relação à igreja. Tem pessoas que terminam um relacionamento porque elas não acreditam que o outro pode gostar delas. Feridas, porque elas não se sentem merecedoras. Por mais que a pessoa diga, eu te amo, aquilo não entra. Feridas. Tem pessoas, queridos, que perdem empregos porque elas não se acham dignas de estar ali. Não, eu não me acho digno de estar aqui. Então parece que eu estou aqui, parece que eu estou sempre de favor. Parece que eu estou sempre devendo. Porque não se sentem dignos, queridos. Pessoas que não aceitam o amor do pai, não aceitam o amor do filho, porque se sentem indignos. Pessoas que às vezes passam por dificuldade porque não se acham merecedores de aproveitar coisas boas. Quantos, queridos, de nós, que muitas vezes não é uma questão de ter ou não ter o dinheiro, mas acham que certos ambientes não são para nós. Não, isso aqui é muito chique para mim. Eu posso até ter dinheiro, mas eu não tenho nem pedigree para estar aqui. Não é assim? Porque eu não me acho digno, eu não me acho merecedor. Sabe, queridos, eu vou falar para vocês.
Eu fui filha de um pai e de uma mãe muito humildes. Muito humildes. O meu pai, apesar de ser delegado na época, delegado não ganhava tão bem quanto hoje, não. E ele tinha 9 filhos. Então, dividir um salário em 9 filhos era mais ou menos ganhar roupa só no Natal. Os nossos presentes de aniversário eram roupas para usar o ano todo. Eu lembro que as minhas saias de uniforme, eu sou do tempo do uniforme, que tinha saia plissada, azul marinho, até o joelho, meia 3/4 branca. Quem é desse tempo? Pouca gente. Glória a Deus. Não sou só eu. E a gente tinha que ir com a saia na marquinha, e a meia, e a blusa branca, camisa branca. E sabe que eu olhava para as meninas e eu via aquelas meninas tudo com aquele tecido branquinho, fininho. E as minhas camisas eram sempre feitas de lençol. E eram feias. Muitas vezes, a minha mãe ganhava uns lençóis lá e aí ela mandava fazer as camisas do colégio que era branca. Mas nunca ficava aquele branquinho assim, sabe? Fininho, que nem as meninas. E eu sempre me sentia muito inferior por causa daquilo. Sempre muito inferior. E naquela época, para quem é mais velho sabe, que não tinha como hoje, colégio público era uma porcaria e a maioria do pessoal estudava em colégio particular. Não era assim, não. Colégio público naquela época era bom, não era, pessoal? Era bom. Graças a Deus. O colégio público que eu estudava a filha do prefeito. A gente estudava tudo junto. E eu lembro que elas levavam o lanche nos guardanapos de pano tão bonito. E eu sempre levava o meu pão enrolado no pedaço do saco do pão que vinha. E aí, quando chegava na hora do lanche, todo mundo reunia para fazer lanche. E eu ia para trás do colégio. Eu não gostava de fazer lanche com ninguém. Porque elas levavam suco natural na garrafinha. E eu levava suco de groselha. Que suco! Já viram o cheirinho que tem? Que suco? Agora você sabe que de vez em quando eu compro um que suco só para sentir o cheiro, para lembrar da minha infância. Mas na época eu tinha uma raiva daquele cheiro, porque quando eu abria a garrafinha todo mundo sabia que era que suco. E tudo isso, queridos, vai causando dentro da gente uma coisinha chamada assim, ó. Tu não é da melhor classe. Então tem alguns lugares que não é para ti. E tu vai carregando aquilo. E aí tu sai, tu não quer saber se tu tem dinheiro ou não. Tu vai no restaurante de acordo com aquilo que tu te acha. Não, vou no restaurante baratinho. Porque é isso que combina comigo. Não importa se eu tenho dinheiro. E eu nem gostava de entrar em restaurante caro. Porque eu nem ia saber comer direito. E eu lembro que o tempo vai passando. Eu comecei a trabalhar no banco. Comecei a trabalhar no Bradesco, eu tinha 18 anos. E eu trabalhava na diretoria. E muitas vezes a gente tinha reunião. E eu trabalhava com os diretores, assessorava ali os diretores do banco. E aí muitas vezes a gente fazia reunião e saía para fazer happy hour e festa. Eu tinha que ir junto e a gente ia nos restaurantes que eles frequentavam. E muitas vezes eu chegava lá dentro e eu falava assim, meu Deus do céu, eu nem sei o que eu vou fazer aqui. Isso me acompanhou durante anos. E quem me conhece sabe que eu nem gosto muito de água, né? Tu já conhece um pobre quando ele entra no lugar fino, porque ele já pede água, porque ele não sabe o que pedir. Água tu não erra, né? E quem me conhece sabe que eu gosto de uma coca, né? E aí chegava lá o pessoal, quer tomar o quê? Água. Para ser mais chique, né? Para não errar. Queridos, e por muito tempo, eu vivi assim, achando que não era adequado a alguns lugares para mim. Mas graças a Deus, o Senhor, Ele me curou. Ele me curou. Ele me mostrou que eu mereço, né? Eu mereço ir em qualquer lugar. Eu mereço estar nos melhores lugares
porque eu sou filha do rei.